Durante séculos eles caminharam pelas sombras. Foram acusados de espalhar doenças, assombrar aldeias inteiras e retornar dos mortos para se alimentar dos vivos. Alguns acreditam que eram apenas lendas. Outros juravam tê-los vistos com os próprios olhos. Mas existe algo curioso sobre os vampiros. Poucas criaturas sobreviveram por tanto tempo na imaginação humana. Eles atravessaram impérios, sobreviveram à guerra, escaparam de religião, ciência e do avanço tecnológico. E ainda hoje continuam fascinando milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas como uma superstição nascida em pequenas aldeias da Europa Oriental, se transformou em uma das figuras mais populares da cultura moderna. Essa é a história que vamos descobrir hoje. Mas antes, eu sou o Cello e esse é o Vozes do Abismo, um canal onde exploramos ocultismo, lendas sombrias, criaturas sobrenaturais e histórias de terror. Apague a luz, feche as cortinas e tome cuidado com quem você convida para entrar, porque hoje vamos mergulhar na história dos vampiros. Quando ouvimos a palavra vampiro, quase todo mundo imagina a mesma coisa. Um ser imortal, pálido, elegante, que se alimenta de sangue humano. Mas essa imagem não nasceu da noite pro dia. Séculos antes da literatura criar o Conde Drácula, diversas culturas já contavam histórias sobre mortos que retornavam para atormentar os vivos. Na Europa Oriental existiam relatos de cadáveres que saíam da sua tumba durante a noite para sugar a energia ou sangue dos habitantes das aldeias. No século XIX, o vampiro deixou o folclore e entrou na literatura. Em 1819 surgiu o Vampire, considerado por muitos o primeiro vampiro moderno da ficção. Pela primeira vez, o vampiro não era apenas um monstro grotesco. Ele era elegante, sedutor, aristocrata, perigoso justamente porque conseguia se misturar à sociedade. Mas foi em 1897 que tudo mudou. Neste ano foi publicado Drácula. O livro apresentou para o mundo o lendário Conde Drácula. Misturando folclore europeu, superstição, religião e horror gótico, Bram Stoker criou a versão definitiva dos vampiros. Um ser que podia se transformar em morcego, controlar animais, hipnotizar pessoas e viver durante séculos. Mais de 100 anos depois, quase tudo o que imaginamos sobre vampiros vem desse livro. Quando o cinema surgiu, era apenas questão de tempo para o Drácula chegar até as telas. Em 1922, foi lançado Nosferatu. O filme era uma adaptação não autorizada de Drácula. Para evitar problemas legais, os nomes foram trocados, mas ninguém se enganou. O Conde Orlok era claramente apenas uma versão do Drácula. Até hoje, Nosferatu é considerado um dos maiores clássicos do horror. Sua aparência monstruosa influenciou gerações inteiras. Depois vieram inúmeras adaptações de Drácula, incluindo a interpretação icônica de Bela Lugosi. Van Helsing? Agora que já soube o que veio saber, será melhor você voltar à sua própria terra. Eu vim para libertar e proteger aqueles que você quer destruir. Chegou atrasado. Meu sangue agora corre em suas veias. Ela viverá através dos séculos. E ajudou a definir a imagem do vampiro elegante usando capa preta. Com o passar das décadas, os vampiros começaram a mudar. Eles deixaram de ser apenas monstros para se tornarem protagonistas. Em 1987, surgiu The Lost Boys, um clássico cult que transformou vampiros em jovens rebeldes. Era terror, mas também era estilo. Peraí, esse não é o líder! Boa noite, sanguessuga! Não! Vocês. Depois veio uma entrevista com vampiros, baseado no livro de Anne Rice. Pela primeira vez, muitos espectadores viram os vampiros como uma figura trágica. Condenado à imortalidade, preso em sua própria existência, o monstro agora tinha sentimentos, questionamentos e
e solidão. No ano de 2000, aconteceu algo que teria parecido absurdo para leitores de Bram Stoker. O vampiro virou galã. Em 2008 chegou Crepúsculo. A franquia apresentou ao mundo Edward Cullen, um vampiro bonito, romântico e atormentado. Tá no roteiro isso, não é uma opinião minha. Ao invés de caçar humanos, ele tentava protegê-los. Milhões de pessoas se apaixonaram pela história. Outras odiaram, mas uma coisa é inegável. Crepúsculo mudou para sempre a forma que a cultura pop enxerga os vampiros. Eles deixaram de ser apenas monstros para se tornarem interesses amorosos. Quando uma criatura permanece popular por tanto tempo, inevitavelmente ela começa a ser parodiada. E os vampiros também chegaram à comédia. Filmes como A Hora do Espanto misturavam terror e humor. Décadas depois surgiram produções ainda mais leves, como Meu Amigo Vampiro ou séries e filmes que brincam com o clichê do gênero. Nessas histórias, os vampiros deixam de ser uma criatura assustadora e passam a ser um personagem divertido, tentando sobreviver em um mundo que já não teme monstros como antigamente. Hoje os vampiros aparecem em praticamente todos os tipos de história: terror, romance, ação, comédia, fantasia, jogos, animes e quadrinhos. E tem vampiro pra todo mundo. Eles podem ser monstros sanguinários como Nosferatu, figuras trágicas como os personagens de Anne Rice, heróis românticos como Edward Cullen ou até personagens cômicos. Poucas criaturas conseguiram sobreviver por tanto tempo no imaginário popular, talvez porque os vampiros representem algo profundamente humano: o medo da morte, o desejo pela juventude eterna, a tentação do poder e o preço da imortalidade. Dos castelos sombrios da Transilvânia a histórias românticas da cultura pop, os vampiros atravessaram séculos sem desaparecer. Eles mudaram de forma, mudaram de personalidade, mas nunca deixaram de fascinar a humanidade. E talvez seja essa a verdadeira imortalidade: não viver para sempre, mas nunca ser esquecido. E você, prefere os vampiros monstruosos de Nosferatu, os aristocratas de Drácula ou os modernos de Crepúsculo? Deixe sua opinião nos comentários. Eu sou o Cello, esse foi mais um episódio de Vozes no Abismo. Até o próximo mergulho. Tipo assim, eu não queria parar o meio do vídeo pra pedir pra você dar like, mas se puder dar like agora no finalzinho eu super agradeço. Valeu e é nóis. No século XIX, o vampiro deixou o folclore. No século XIX, o vampiro deixou o folclore. Folclore. No século XIX, o vampiro deixou o folclore